Depois da vitória sobre o Inter de Limeira, o Santos já pensa no clássico de domingo contra o Corinthians. Sobre esse assunto eu converso aqui com o jornalista Alex Frutuoso, que já está aqui com a gente. O torcedor, Alex, pode ficar confiante aí para este próximo confronto? Boa noite, Valéria. Um abraço a você, a todos que acompanham o SP Record. Pode sim, pode ficar um pouco mais otimista, até porque o Santos melhorou nesta partida de quinta-feira contra a Inter de Limeira na Vila Belmiro. Tinha empatado em casa na estreia do campeonato, venceu o Guarani na segunda-feira em Campinas, mas venceu com muita sorte na segunda-feira. E no jogo desta quinta apresentou um futebol melhor, inclusive a gente tem aí alguns lances desse jogo que teve como principal destaque o Raniel, o atacante que foi contratado no início da temporada, fazendo 2 gols, né? Os 2 gols da vitória do Santos, e que também marcou a estreia no segundo tempo de um rapaz de 16 anos, o Renier, que dizem que é o novo raio, né? O novo talento que está surgindo. A gente está vendo o gol do Raniel e foi o outro ponto positivo. O técnico Gesualdo Ferreira preservou alguns dos seus atletas, até pelo fato de ser início de temporada, os jogadores desgastados fisicamente, e pelo compromisso de domingo contra o Corinthians. A gente sabe que um jogo às 11 da manhã, com o calor que está fazendo, né, se você colocar todos os jogadores para jogar 3 partidas em 7 dias, pode haver uma lesão muscular, algum problema. Então, eu acho que pela evolução no aspecto tático que a gente observou no jogo desta quinta-feira, dá para o torcedor imaginar uma boa partida do Santos, sim, no clássico deste domingo. E me parece que o Corinthians vai entrar com o time reserva? Pois é, Val, o Corinthians tem na semana que vem o confronto da pré-Libertadores, joga na quarta-feira lá no Paraguai contra o Guarani. E essa é uma pergunta que sempre se faz quando um time coloca, né, a equipe reserva, a equipe alternativa, se isso é bom ou ruim para o adversário. E o meia Evandro falou em entrevista coletiva esta tarde no CT Repelé e disse exatamente o que pensa sobre essa questão do adversário entrar com o time titular ou reserva. Vamos acompanhar. Se for esse o caso do Corinthians jogar com um time que não vem jogando, os jogadores entram sem tanta pressão, jogam um pouco mais solto. Então, eu acho difícil de dizer. Eu acho que o que nós podemos fazer para melhorar é pensar no que a gente pode evoluir, que eu acho que a gente já tem, a cada jogo vem evoluindo um pouco, né? Lógico que precisa ainda ter uma evolução maior. Agora, se a gente conseguir focar mais aqui no nosso time e no que a gente precisa melhorar, independente de quem jogar lá do outro lado, acho que isso é melhor do que se vão jogar com o titular ou reserva. Cresce um pouco a responsabilidade do Santos, né? Se o Corinthians entrar com um time alternativo, apesar de já 35 mil ingressos vendidos, né? Início de campeonato é sempre complicado, mas acho que, como eu disse, dá para o Santos apresentar um bom futebol. O Corinthians mudou de treinador também, né? É o Thiago Nunes, o Santos tem o Gesualdo Ferreira. Os times grandes, eles têm, nesse começo de temporada, um pouco mais de dificuldade, porque os times do interior, os times pequenos, eles já vêm treinando há mais tempo. Então, até os grandes se acertarem, o objetivo nesse primeiro momento é a Libertadores. O Santos está nela, o Corinthians tem que entrar pela pré-Libertadores, por isso que tem esse jogo na quarta-feira. Então, acho que dá para ter um clássico interessante domingo, 11 da manhã, se tiver aquele sol, vai ser bravo, viu, Valéria? Vai ser difícil. Vai o que ser. Eu ia te perguntar, Alex, que até entrou aí a Sonora, sobre o campeonato, a Série A2, Sim, né, que está rolando também. É verdade, e com a boa participação de times aqui da região, né, o Taubaté, por exemplo, está em terceiro lugar com 7 pontos, joga neste final de semana em casa, neste sábado às 3 da tarde, pega a equipe da Penapolense, e a Portuguesa Santista joga no domingo às 10 da manhã em Eurico Mursa contra o Rio Claro. A Portuguesa conseguiu uma vitória fora de casa contra o Osasco Audax no meio de semana, vinha de um empate e de uma derrota. Então é um bom momento para a Briosa, para a torcida prestigiar no domingo pela manhã. Pena que a Federação Paulista coloca o jogo da Portuguesa às 10 e o do Santos às 11. Mesmo sendo em São Paulo, tem gente que gostaria de assistir aos 2 jogos, né? E a Federação não pensa assim. Então, quem for a Eurico Mursa vai perder o primeiro tempo do jogo do Santos e quem ficar no jogo do Santos não vai conseguir no jogo da Portuguesa. Enfim, a gente espera que no futuro os dirigentes aprendam a fazer tabelas de campeonatos. Para todo mundo conseguir assistir, né? Pois é, né? Para todo Muito mundo obrigada poder ver. pelas suas informações. Alex, você é sempre bem-vindo aqui no SP Record. Muito obrigado, Valéria. Bom final de semana.